18. Eu passei um estudo, orando a Deus, pedindo uma palavra, e foi essa que Ele me deu. O engraçado é que todo dia de Deus, quando eu ia dormir, eu falava essa palavra para mim mesmo na minha mente, como se estivesse conversando comigo. E eu não entendia porque eu estudei, mas como foi hoje, Ele vai falar, você vai falar essa palavra, mas não que você tem, mas o que eu quero. Então a palavra, a gente vai falar sobre o oleiro. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com as rodas, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em sua mão. E ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Como eu falei, eu estudei a palavra, eu poderia muito bem aqui falar da palavra do oleiro, explicar para você como é que ele faz o barro, de que forma ele forma o barro para poder fazer o vaso. Mas só que Deus falou, não, você vai falar outra coisa. E eu vou começar lá quando eu tinha 7 anos. Quando eu tinha 7 anos, eu fui na minha casa dos meus avós, do lado tinha um centro de macumba que era do meu tio. E eu estava procurando a minha mãe, mas só que eu não vi ela ali. E daí eu falei, ela deve estar lá, vou lá ver ela, porque eu preciso dela. No momento eu estava precisando dela de alguma coisa que eu não me lembro. E quando eu cheguei lá, deparei ela ajoelhada de costas, que era um beco, e eu vi ela ajoelhada com a galinha na mão, chupando o sangue da galinha. E chamei pelo nome dela e ela virou com aqueles olhos arregalados. E aí as pessoas que estavam lá me tirou rápido, tirei daqui, me tirou, e aquilo ficou gravado na minha mente. Eu passei a ter raiva de santo. E aí eu cheguei no quarto da minha avó, que era cheio de santo também. Olhei com o santo e joguei no chão e quebrei. Até hoje ninguém sabe quem foi que quebrou aquele santo. E aí o tempo foi se passando. Eu sei que quando eu estava com uns 10 anos, fui na primeira igreja, que era a Assembleia, que fica na Praça do Dendê. E aí eu cheguei lá nessa igreja, junto com alguns amigos, eu só ficava rindo, sem entender o que ele estava falando. E ri tanto, terminou tudo, mas graças a Deus ninguém falou comigo para parar aqui, porque eu não sabia porque eu estava rindo. Mas só sei que eu ria. Então, terminou aquele curso para casa, o tempo foi passando, eu fui crescendo, né? Minha família tinha condições, mas eu não sabia administrar o que tinha. Meu pai perdeu tudo. E eu lembro que quando a gente veio morar no Mirante, eu estava com 12 a 13 anos. E um dia eu fiquei enfermo. Não sabia o que era, nem minha mãe. E aquele desespero
desespero porque eu não conseguia nem mudar. Mas um homem que morava em frente, na minha casa, o pai do Osmar, Edivaldo, um grande homem, que Deus restaurou a vida daquele homem, e ele me foi correndo lá e pediu para ele vir orar pela minha vida. E ele perguntou se eu conseguia ficar em pé. Eu falei, não consigo ficar em pé, mas ele tenta. Eu tentei, fiquei em pé. E ele orou pela minha vida. Vocês vão entender onde eu vou chegar na palavra do oleiro, viu, meu irmão? Fica tranquilo. E ele ali orou. Ele orou, falei, meu Deus, isso não vai acabar, porque eu não estou mais aguentando, as minhas pernas já estavam ficando bamba, já para desmaiar. Eu falei, o irmão não vai acabar de orar, e aí ele acabou, graças a Deus. Para a glória e honra de Deus, na mesma hora eu fiquei curado. E tempo foi passando, o irmão Edivaldo colocou uma igreja na frente. Só que antes, vou voltar um pouquinho antes dele botar a igreja, o meu pai odiava crente. E isso eu também, né? Sabe como é que é, né? De pai para filho, eu também odiava crente. E os crentes passavam pelo nosso terreno, quebrava a cerca, ele retava, e eu também retava, né? Você sabe como é que é esse negócio. E eu falei, então vou pegar o facão, quando ele passar aqui, eu vou picar nesses crentes. Esses crentes é maldito, porque fica quebrando a cerca do meu pai. Aí então, o irmão Edivaldo colocou essa igreja, ele já dava uma idade de 14 anos, só que eu nunca tinha ido lá. De repente, a minha mãe ficou de câncer. E aí, dias, naquele sofrimento. Eu só sei que quando chegou um tempo, ela não olhava, não enxergava, não falava, só ouvia. E eu era o responsável de ficar do lado dela dando água, e eu perguntava para ela, tocava nela, e ela balançava o dedo. Eu lá já dava água, eu tinha que dar água, com cuidado para que ela não viesse a engasgar. Só que nesse período de tempo, minha mãe se converteu. Graças a Deus, como Deus é bom. E ela, eu me emociono quando falo da minha mãe, porque eu orei para Deus levar ela, porque o sofrimento dela era muito grande. Imagine uma adolescente de 15 anos pedir a Deus para levar a sua mãe, porque já não aguentava mais ver aquele sofrimento dela ali. Ela inchava, ela emagrecia, não levantava para nada. E quando foi uma noite, Deus levou. E ela sempre falava comigo, meu filho, vai brincar. Eu falava, não, eu quero ficar perto da senhora. Então ela morreu. No outro dia eu fui brincar. Os meus colegas que estavam comigo falaram assim, sua mãe está morta e você está infeliz? Ele não entendia. E o tempo foi passando, eu resolvi ir nessa igreja. O pai do Osmar, mais uma vez, me acolheu dentro da casa dele pela perca da minha mãe, me deu o maior carinho, me confortou. Que Deus abençoe a vida daquele homem. E aí então, eu fui nessa igreja de frente. O pastor, eu não lembro como era o nome desse rapaz, não sei se era pastor, se era só um pregador, mas ele orou para precisar de oração. Ele orou para que alguém precisasse de oração. Tanto E de repente eu falei, vou lá porque eu preciso de oração.
E aí ele orou. Talvez todo mundo ficar feliz, eu não entendi que lá era para se divertir. Eu falei, mas eu não entendi, eu só queria oração. Mas aí a irmã Ângela, cadê a irmã Ângela? A irmã Ângela está aqui hoje. Deus abençoe a vida daquela mulher. Ela pagou para mim ir no encontro de jovem que teve lá, acho que se eu não me engano, no Baiú, que era da igreja lá do centro. Eu sei que foi uma vaca de jovem naquele dia, mas foi o dia mais feliz da minha vida, porque o jovem me acolheu, e aí gritou, e aí o jovem foi pra lá e tal, aquele negócio todo. Mas só que até então meu coração ainda não tinha sido aquebrantado. E aí o tempo foi se passando, e aí é os momentos escuros da minha vida. Muitas coisas erradas eu passei, muitas coisas eu fiz, muitas coisas erradas. E só que dessas coisas erradas que eu fiz, eu fui para o encontro, e na época o pastor pediu sozinho, e aí acabei indo para esse encontro, e lá Deus abriu os meus olhos, e daí então a minha vida me levanta. Eu era crente, falei com Deus no meu coração, falei, Deus, se um dia eu me desanimar em querer ir para a igreja, o Senhor me leva arrastado como cobra, mas eu vou. E daí o tempo foi se passando, só que nessa época eu já fumava, eu já bebia,